Todas as Escrituras ensinam: buscai primeiro o reino de Deus. Mas veja como as pessoas separam da sua vida diária as doutrinas espirituais que leem ou então que ouvem na igreja. Ao praticar e aplicar os princípios da verdade, você perceberá a praticidade de todas as leis espirituais, mentais e físicas. Quando você lê as Escrituras superficialmente, você não obtém nada delas. Mas se você lê a verdade com concentração e realmente acreditar no que lê, essas verdades funcionarão para você. Você pode querer acreditar. Você pode até pensar que acredita. Mas se você realmente acreditar, o resultado será instantâneo. Existem vários graus de crença. Algumas pessoas não acreditam em nada. Alguns querem acreditar. Outros acreditam um pouco e alguns acreditam até que a sua crença seja testada. Estamos tão certos de nossas convicções até que elas sejam contrariadas. Então nós ficamos confusos, inseguros. A fé é uma convicção intuitiva, um conhecimento da alma que não pode ser abalado nem mesmo por contradições. O propósito prático por trás da injunção bíblica de buscar a Deus primeiro é que uma vez que você o encontrou, você pode usar o seu poder para adquirir as coisas que o seu bom senso diz que são certas para você ter. Tenha fé nessa lei. Em sintonia com Deus, você encontrará o caminho para o verdadeiro sucesso, que é um equilíbrio entre a realização espiritual, mental, moral e material. Alimente o pensamento: devo encontrar Deus. Deixe que esse pensamento predomine ao longo do dia, especialmente nos intervalos de tempo entre outras obrigações. Transfira sua atenção para as preocupações mais importantes da vida. Muito tempo é desperdiçado em interesses superficiais. Quando os alunos estão comigo, eu sempre volto a atenção deles para Deus. Eles podem dizer: "Ah, olha que oceano lindo!" Ou então dizer: "Olha, esses jardins são tão lindos!" E eu lhes digo: fiquem quietos. Não sinta que precisa falar o tempo todo. Vá para dentro e você verá a beleza por trás de toda beleza. A maioria das pessoas são como borboletas, voando sem rumo. Eles nunca parecem realmente chegar a algum lugar ou parar por mais de um momento antes de serem atraídos para alguma nova diversão. A abelha trabalha e se prepara para tempos difíceis, mas a borboleta vive apenas para hoje. Quando chega o inverno, a borboleta se foi enquanto a abelha armazenou comida para viver. Devemos aprender a colher e armazenar o mel da paz e do poder de Deus. Tipos de borboletas inquietas estão concentrados em filmes e atividades inúteis. Se você tem Deus em primeiro lugar, não há problema em ir ao cinema de vez em quando, mas na maioria das vezes é uma perda de tempo. Nos estágios iniciais do caminho espiritual, você deve procurar lugares tranquilos, onde possa ficar sozinho regularmente e ficar livre para pensar em Deus. Quando estiver com as pessoas, esteja com elas de todo o coração. Dê a eles o seu amor, a sua atenção, mas também reserve um tempo para você ficar a sós com Deus. Raramente eu vejo alguém pela manhã e esse é o meu tempo de reclusão.
E não misture muito com o conjunto social. Não há felicidade nisso. Seja seletivo sobre sua empresa. Escolha um homem sábio ou alguns bons amigos que irão incutir pensamentos espirituais em você e ocupe-se com Deus. Ler livros que valem a pena é muito melhor do que gastar tempo com tolices, não é? Mas melhor do que ler livros é a meditação. Concentre a sua atenção dentro. Você sentirá um novo poder, uma nova força, uma nova paz no corpo, na mente e no espírito. O seu problema na meditação é que você não persevera o suficiente para obter resultados. É por isso que você nunca conhece o poder de uma mente focada. Se você deixar a água barrenta parada por muito tempo, a lama se depositará no fundo e a água ficará clara. Na meditação, quando a lama dos seus pensamentos inquietos começa a assentar, o poder de Deus começa a se refletir nas águas claras da sua consciência. Você sabe por que algumas pessoas nunca conseguem adquirir saúde ou ganhar dinheiro, por mais que elas pareçam tentar? Em primeiro lugar, a maioria das pessoas faz tudo sem entusiasmo. Elas usam apenas cerca de 1/10 da sua atenção. É por isso que eles não têm o poder de sucesso. Além disso, pode ser o karma deles, os efeitos de suas ações erradas passadas, que criaram neles uma condição crônica de fracasso. Nunca aceite limitações kármicas. Não acredite que você é incapaz de fazer qualquer coisa. Muitas vezes, quando você não consegue fazer algo, é porque decidiu que não pode fazê-lo. Mas quando você convence a sua mente do seu poder realizador, você pode fazer qualquer coisa. Ao comungar com Deus, você muda o seu status de ser mortal para um ser imortal. Quando você fizer isso, todas as amarras que te limitam serão quebradas. Essa é uma grande lei para se lembrar. Assim que sua atenção estiver focada, o poder de todos os poderes virá e com isso você poderá alcançar o sucesso espiritual, mental e material. Eu usei repetidamente esse poder na minha vida e você também pode fazer isso. Eu sei que o poder de Deus nunca pode falhar. Embora todos os outros poderes que você adquirir tragam pedaços de sucesso, esse sucesso não vai durar. Embora todos os outros poderes que você adquirir tragam pedaços de sucesso, esse sucesso não vai durar. Mas quando a sua atenção se tornar divinamente centralizada, ela sempre arderá como uma grande luz que revelará Deus. Quando um problema o frustrar, quando você não encontra a solução e ninguém para te ajudar, entre em meditação. Medite até encontrar a solução. A solução virá. Eu testei isso centenas de vezes e eu sei que o poder de concentração da atenção nunca falha. Esse é o segredo do sucesso. Concentre-se e não pare até que sua concentração esteja perfeita. Então, vá atrás do que você quer. Como ser mortal, você é limitado, mas como filho de Deus, você é ilimitado. Conecte a sua concentração com Deus. Concentração é tudo. Primeiro, vá para dentro. Aprenda a focar sua mente. Aprenda a sentir o poder de Deus. Então vá atrás do sucesso material. Se você quer saúde,
primeiro vá a Deus e conecte-se com a vida por trás de toda a vida. Então aplique as leis de saúde. Você verá que isso é muito mais eficaz do que depender apenas de médicos. Comungue com Deus e depois vá atrás da saúde ou do dinheiro, ou então procure um parceiro para a vida. Para obter respostas de Deus, você deve meditar profundamente. A meditação de cada dia deve ser mais profunda do que a do dia anterior. Então você vai descobrir que assim que a sua atenção se torna focalizada, ela elimina todas as deficiências da sua mente. E você sente o poder de Deus vindo sobre você. Esse poder de destruir todas as sementes do fracasso. Quando eu comecei nesse caminho, eu estava muito inquieto na meditação. Mas chegou um momento em que eu fiquei sentado por 48 horas, completamente absorto no êxtase de Deus. Pense nesse poder. Concentre-se nesse poder. Cuidado com o seu tempo. Não desperdice. Você decide fazer uma viagem rápida à cidade para conseguir algo do que precisa, mas com que facilidade outras coisas o distraem? Antes que você perceba, você se foi por horas. No fim do dia, você vê como a sua atenção estava dispersa. Você perdeu todo o seu poder de realização. A mente é como um saco de sementes de mostarda. Se você derramar essas sementes no chão, é difícil pegá-las novamente. A sua concentração deve ser como um aspirador de pó, reunindo novamente aqueles pensamentos semente dispersos. Quando você terminar os seus deveres no final do dia, sente-se em silêncio sozinho. Pegue um bom livro, leia-o com atenção e então medite longa e profundamente. Você vai encontrar muito mais paz e felicidade nisso do que em atividades inquietas, nas quais a sua mente corre desenfreada em todas as direções. Se você pensa que está meditando quando o tempo todo a sua mente está dispersa, você está se iludindo. Mas uma vez que você aprenda a se concentrar em Deus, não há nada como isso. Faça o teste por você mesmo. Faça um piquenique, vá à cidade, socialize com os seus amigos. E no final do dia, você vai estar nervoso e inquieto. Mas se você cultivar o hábito de passar um tempo sozinho, em casa, em meditação, um grande poder e paz cairão sobre você. E permanecerá com você em suas atividades, assim como na meditação. A reclusão é o preço da grandeza. O grande homem sempre faz tudo com o poder da atenção. A força total desse poder pode ser alcançada por meio da meditação. Quando você usa esse poder de concentração de Deus, você pode colocá-lo em qualquer coisa e ser um sucesso. Use-o para desenvolver o corpo, a mente e a alma. Portanto, meus amigos, a minha última palavra é essa. Concentre sua atenção em Deus e você terá todo o poder que quiser para usar em qualquer direção. E se você seguir fielmente os métodos científicos da autorrealização, de concentração e meditação, você verá que não há uma maneira mais rápida ou segura de se unir a Deus. Você percebe como você gasta a sua vida? Muitos poucos de nós estão cientes de quanto podemos colocar
e tirar da vida se a usarmos de maneira adequada, sábia e econômica. Primeiro, vamos economizar o nosso tempo. As vidas se esvaem antes de acordarmos. E é por isso que não percebemos o valor imortal do tempo que Deus nos deu. Muito tempo é gasto com pressa, sem chegar a lugar nenhum. Devemos parar, pensar e tentar aprender o que a vida pode nos dar. A maioria das pessoas não pensa profundamente. Elas apenas comem, dormem, trabalham e morrem. 60 anos é a expectativa de vida média. Mas você sabe quantos anos você realmente vive? A maioria das pessoas dorme de 6 a 10 horas por dia, ou seja, 1/3 da sua vida, cerca de 20 a 25 anos, já se foi passado na inconsciência. Assim nos restam 40 ou 35 anos. Cerca de 5 ou 10 anos são gastos em fofocas ou conversas sobre coisa alguma e diversões. Isso reduz para 30. E desses 30 anos, o que mais você faz? Coma e não faça nada e, claro, cuide dos negócios. Os negócios são necessários para manter o corpo animal, o que toma a maior parte do seu tempo. Na verdade, examine a sua vida. Você quase não tem mais de 10 anos. De manhã, a maioria de vocês acorda com a consciência do café e da torrada. Você se brinda com a consciência do café da manhã. Nenhum pensamento de Deus para refrescar o seu espírito. Então, você corre para os negócios. O dia passa, a pressa, a preocupação. Ao meio-dia, café e rosquinhas. Você nem come direito. A noite chega e vem os filmes, a dança. Você volta à tarde da noite, vai para a cama, levanta de manhã e começa tudo de novo com a consciência do café da manhã. É assustador, mas essa é a maneira como você passa a sua vida. Em seus 60 anos de vida, muitas coisas são necessárias apenas para manter o corpo do veículo em ordem. Mas esse não é o único propósito da vida. Não pense que para estar bem vestido e alimentado, você tem que ter milhões. Você não tem que levar uma vida sofisticada apenas para alimentar e cuidar do animal corpóreo. O objetivo da vida é muito mais do que isso. Esse mundo é uma vasta escola da qual nós devemos nos esforçar constantemente para obter um maior conhecimento, uma maior sabedoria. Faça a você mesmo agora essa pergunta: quantos bons livros eu li nessa vida? Todos os dias, cerca de 2 dúzias de novos livros são impressos na América sobre ética, música, literatura, botânica, lógica, ciência, escrituras, verdades imortais. Como você vai empacotar todo esse conhecimento em seus 10 anos de vida? Então, novamente, 60 anos não é a vida de todos. Apenas os sortudos têm até 60 anos. Que garantia você tem de que a doença não vai chegar e encurtar sua vida? E ainda assim, você está ocioso, fazendo festinhas. Eu não tenho nenhuma objeção se você tiver um bom propósito para fazer isso, mas você vai desperdiçar o seu tempo parado na calçada, vendo a multidão passar, ou então olhando pelas vitrines
muitas coisas que não precisa, mas você quer comprar? Você vai perder o seu tempo no meio do caminho? Como você vai aprender todas as coisas que você quer aprender? O seu coração não palpita para aprender tudo o que vale a pena que está acontecendo no mundo? Como é possível para o ser humano médio atingir toda a sabedoria? Como você vai encontrar tempo para ler sobre Jesus, sobre Aristóteles, sobre todos os grandes poetas? A vida parece desesperadamente curta quando você pensa nisso, não é? Você lê alguns livros e acha que sabe de tudo. Nas cidades você tem bibliotecas maravilhosas, mas poucas pessoas vão lá. Pense em todo o conhecimento e sabedoria que os seres humanos adquiriram na escola da vida. Como, nesses poucos anos, você vai guardar isso no seu cérebro? É possível isso? Enquanto você viver nessa terra, enquanto o poder do olho permitir que você veja as estrelas, enquanto você desfrutar da luz do sol de Deus e respirar o seu ar, você ansiará por conhecimento. A maioria dos seres humanos caminha pela vida com um crânio vazio. Eles pensam que existe um cérebro ali. Eles pensam, e isso é tudo. Eles andam no vazio. Ah, sim, eu tenho uma biblioteca maravilhosa em casa. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Ela é linda, repleta de livros, mas intocada. Música, poesia, ciência, tem de tudo lá. Com todas as coisas que você quer aprender, você não quer perder o seu tempo. Você está cheio de infelicidade na maior parte do tempo porque você não mantém a mente devidamente ocupada. Pense em Platão, em Shakespeare, em Lord Shankar e suas obras. Pense no privilégio que você tem. Você pode conversar com todos eles à vontade através dos seus maravilhosos livros. Em vez disso, você fica se perguntando o tempo todo que programa vai vir a seguir. É bom ser entretido de vez em quando, mas se você passa a vida em passatempos inúteis e fofocando sobre os outros, interessando-se pelos defeitos dos outros, em vez de reconhecer os seus, a perda é totalmente sua. Você tem muita limpeza para fazer sozinho. Você cria uma esfera tão limitada de interesse ao seu redor. Um alfaiate uma vez morreu e foi para o céu. Pela manhã ele começou a procurar uma máquina de costura. O seu hábito estreito ainda estava com ele. Embora no céu ele não precisasse de roupas, ele estava vestido com roupas de luz. Você também está perdendo um tempo inestimável com coisas que não são essenciais quando os tesouros de Deus estão ao seu redor, prontos para serem recebidos. A sabedoria vem, ela bate ao seu portão pedindo gentilmente, deixe-me entrar. Mas você não responde, nem pensamento, nem uma resposta ali. Romances baratos e sensacionais chamam você com a sua grosseria e os seus pensamentos correm para recebê-los com o coração aberto. Você desenvolve um gosto por coisas inferiores assim. Se você cultivar o gosto pelo queijo estragado, você perderá o gosto pelo queijo bom e fresco. À medida que você desenvolve um gosto por coisas inferiores,
você perde o gosto por ofertas melhores e se considera incapaz de ser diferente, por causa do poder compulsivo dos maus hábitos. Cultive o bom hábito de usar essa vida para perseguir interesses que valem mais a pena. Programe a sua vida. Leia os melhores livros do mundo. Não perca tempo lendo isso e aquilo indiscriminadamente. Leia sobre medicina, sobre astronomia, sobre ciência, as escrituras. Mas um campo precisa ser a sua primeira preocupação. Você deve encontrar a sua vocação. Pelo contato com a vibração cósmica na meditação, você será conduzido ao objetivo que é certo para você. Você será conduzido ao trabalho que deve fazer. Concentre-se em tornar-se proficiente nisso. Muitos tentam 10 tipos de empreendimento sem realmente se familiarizar com nenhum. Como um iniciante no autodesenvolvimento, você não pode absorver tudo sobre muitas coisas. Aprender um pouco sobre tudo e tudo sobre uma coisa. Ainda assim, o conhecimento é tão vasto, a sabedoria espiritual é tão vasta, e embora a Terra seja apenas uma partícula no universo, ela é imensa para nós. No entanto, com a marcha do progresso humano, o nosso mundo está ficando pequeno. A cada dia ele está ficando menor, devido às modernas instalações de transporte. Em breve teremos que fazer uma viagem a outros planetas para nos aventurarmos nessas viagens. A eletricidade vai a qualquer lugar em 1 segundo. Por que não nós, cujos corpos são essencialmente ondas eletromagnéticas? Mas nós estamos progredindo de várias maneiras, fazendo coisas comuns com mais rapidez. A adoção de melhores métodos de negócios e transporte, uma produção em massa por meio de enormes máquinas, acelerou a evolução. Pense no tempo de vida gasto apenas na tecelagem manual de tecidos no passado. Esse tempo foi economizado por máquinas modernas. Assim, a evolução da sociedade foi acelerada pela adoção de métodos cada vez melhores. Por que não podemos também acelerar a evolução humana para aprender como transformar as vidas mais rapidamente em um sucesso geral? Como o cérebro humano vai adquirir todo o conhecimento e sabedoria durante a vida? Essa é a minha pergunta. Quando conheci Luther Burbank, ele me mostrou uma nogueira e disse: eu tirei mais de 100 anos do seu período normal de crescimento. Cultivei aquela árvore em 12 anos e dava para ver que a árvore já estava dando nozes. Se a nogueira pode amadurecer em 12 anos, em vez de 150 anos, também há uma chance para os seres humanos, não é? Em 60 anos de existência, é possível ao ser humano se desenvolver para ser o centro de todo o conhecimento. Esse é o ponto que eu quero levar para casa em sua mente. Eu citei como a maquinaria acelerou a evolução do mundo. E de onde veio o maquinário? Da fábrica das mentes humanas. Assim como o homem acelerou a evolução na sociedade e nos negócios, ele pode acelerar sua evolução em todos os ramos da sua vida, incluindo as faculdades da sua vida interior. Burbank também fez amêndoas com casca mole, feitas sobre o tomate, e criou a margarida Shasta, a partir de bulbos, e o cacto sem espinhos. Nos tempos primitivos, os diferentes animais costumavam comer o cacto. Então o cacto desenvolveu espinhos protetores. Quando uma vida começa a ferir outra vida, essa vida desenvolve armas de defesa. Burbank me disse que durante os seus experimentos para desenvolver o cacto sem espinhos,
Todos os dias ele ia ao jardim e conversava com as plantas farpadas. Por favor, amado cacto, eu sou Luther Burbank, seu amigo, e não vou te machucar de forma alguma. Então, por que desenvolver espinhos? E assim, o cacto sem espinhos foi desenvolvido. Ao falar, pela atenção, pela força do pensamento e pelo conhecimento das leis da natureza, você pode imprimir certas vibrações no protoplasma e assim guiar e acelerar conscientemente o processo de evolução. Um certo estudo de Harvard diz que a maioria dos nossos hábitos vem da hereditariedade. A fraqueza mental nas pessoas, diz a ciência, não pode ser evitada. Os cientistas fazem medições e acreditam demais no selo da hereditariedade. Eles ainda precisam aprender como, ao despertar as células cerebrais, o homem pode acelerar a sua evolução. O poder de receptividade das células cerebrais pode tornar-se tão elevado que um homem pode receber em uma única vida todo o conhecimento que deseja absorver dentro de si. Na educação, há uma grande diferença entre os métodos aplicados pelos professores na Índia e no Ocidente. No Ocidente, eles injetam ideias nos cérebros das crianças. Quantos livros você leu? Quantos professores você teve? Um homem voltou da faculdade com um PhD na fabricação de açúcar de diferentes frutas. E lhe perguntaram se da goiaba se podia fazer açúcar. Depois de pensar profundamente, ele disse: "Olha, eu não estudei isso, não estava no meu currículo." Usar o bom senso era algo que estava além dele. Não é um bombeamento de fora que te dá a sabedoria. É o poder e a extensão da sua receptividade interior que determina o quanto você pode obter de verdadeiro conhecimento e com que rapidez. O homem que tem o poder da receptividade rapidamente apreende tudo. Pessoas sem receptividade podem ser expostas às mesmas experiências ou informações, mas não realmente ver ou compreender totalmente o que está lá. Um homem inteligente vive muito à frente do idiota. As suas experiências trazem sabedoria de acordo com a medida do cálice da sua receptividade. E como você pode aumentar a sua receptividade e assim acelerar a sua evolução? Condensando conscientemente todas as suas experiências através do poder da concentração. Concentração significa reunir a sua atenção, focalizando-a em um ponto. Condensação significa usar essa atenção concentrada para fazer algo rapidamente, que normalmente levaria muito tempo. Pela concentração, você pode condensar cada experiência e acumular qualquer sabedoria a ser aprendida com ela. Pela condensação de experiências individuais, você pode comprimir todas as suas experiências e a sabedoria que elas contêm em um período de tempo muito mais curto. E assim, ganhar muito mais do que se você passar pela vida ao acaso. Eu vou te contar sobre uma experiência. Um amigo meu disse que eu estava bem como um homem espiritual, mas que eu não poderia ter sucesso nos negócios.
E eu respondi: olha, eu vou fazer $5.000 em negócios para você dentro de 2 semanas. E ele disse então: você terá que me mostrar. Eu sou do Missouri. Eu não me apressei em investir dinheiro em coisas imprudentes. Eu usei a concentração. Eu desvinculei a minha mente de todas as perturbações e concentrei a minha atenção em um foco interno. A maioria de vocês tem o holofote de sua atenção voltado para fora o tempo todo, em vez de para dentro. Você deve virar o holofote da mente para dentro, para revelar a fonte divina. Nós estamos vivendo no lado externo do universo. O lado interno é mais tangível e real, pois ali as leis sutis que operam por trás de todos os fenômenos externos podem ser percebidas. Cada mudança nos negócios, cada mudança no sistema planetário, em nossos corpos físicos, tudo está registrado lá. Normalmente, os homens não se concentram. A mente está inquieta. E a mente inquieta tira conclusões precipitadas e corre para algo que não pertence a eles por direito. Você deve obedecer à lei divina. Lembre-se, concentre-se e peça ao poder divino para ajudá-lo. Então, eu toquei aquela fonte e assim que fiz esse contato, mostraram-me muitas casas. Mas eu não fiquei quieto no meu quarto e disse: o Pai Celestial abrirá o teto e jogará $5.000 no meu colo. Porque o havia favorecido com uma oração fervorosa, comprava os jornais de domingo e olhava os anúncios imobiliários. Eu escolhi algumas casas e disse para o meu amigo para investir o seu dinheiro nelas. Ele disse: tudo isso aqui está parecendo muito instável. E eu disse: não importa, duvidoso Thomas, não estrague o sucesso com as suas dúvidas. Em 2 semanas houve um boom imobiliário e o preço das casas subiram muito. Ele vendeu as casas e teve um lucro claro de $5.000. Mostrei a ele que o poder de Deus opera por meio da mente onde quer que apliquemos com fé. A concentração, quando dirigida pelo poder divino, não permite divagar por investimentos errados. Você vai direto para o sucesso. Se esse poder da mente pode ser aplicado nos negócios, também pode ser aplicado em outras coisas. Na música, na escrita, por exemplo. Eu sempre começo de dentro para trazer o conhecimento e não de fora para injetar o conhecimento. Todos os instrumentos musicais que eu toco, eu aprendi dessa forma. Talvez eu até fosse orgulhoso demais para pensar em procurar um professor. Então eu pensei, bem, o primeiro homem que começou a fazer música, ele não aprendeu com ninguém. Por que eu não posso fazer o mesmo? Tudo bem dizer isso, mas se você ficar parado e esperar enquanto reinventa o bonde, vai levar muito tempo para você chegar ao seu destino. Todas as perguntas que tive foram respondidas tão rápido quanto Deus pôde responder. Eu recebo as respostas diretamente dele. Comece de dentro e não de fora. É assim que qualquer pessoa pode obter a experiência de muitos anos em pouco tempo. Você não precisa ler todos os livros da biblioteca. Você não precisa aprender tudo das escolas ou dos professores. Poesia, música, todo o conhecimento
vem sem limitação da fonte interior, da alma, em um curto período de vida humana, de que outra forma você vai encontrar respostas para todos os mistérios do corpo e os mistérios de uma infinidade de sabedoria divina. Se você não tocar sua fonte interior, que é onisciente,